gostaria de mencionar apenas alguns pensamentos breves sobre um salmo, o Salmo 43. E verificaremos com facilidade que esses 3 versículos são basicamente idênticos, como términos de cada estrofe, como estribilho, poderíamos dizer, o coro. Esses descendentes de Coré, eles eram objetos da graça de Deus de uma maneira muito especial no Antigo Testamento. Nós provavelmente todos conhecemos já a história de Coré, lá no livro de Números, que embora fosse levita, ele não era da família sacerdotal, mas queria ser igual, e junto com 2 outros se rebelaram de certa forma contra Deus, trazendo fogo estranho, e Deus teve que intervir com um juízo naquele momento. Só que em algum outro momento mais tarde, naquele mesmo livro de Números, se não me engano 10 capítulos mais tarde, de repente tem uma frasezinha ali, e os filhos de Coré não morreram. Eles foram preservados no meio daquele juízo divino. Isso nos mostra que ainda que fosse o pai deles, que ainda fossem familiares deles, que ainda tivessem 250 do povo, líderes do povo, que estavam dando apoio ao próprio pai deles, eles estavam próximos o suficiente de Deus para perceber que aquilo não era da vontade de Deus, que era uma rebelião contra Deus. E ali, sim, eles se posicionaram não do lado do povo e de Moisés, mas do lado de Deus. E é isso que podemos aprender deles. Quando agora aqui nesses salmos lemos dos filhos de Coré, já não são mais os filhos da primeira geração, são descendentes de Coré, que viveram também, por exemplo, na época de Davi, quando ele instituiu o louvor lá no templo, ou para o futuro templo, melhor dizendo. Só que parece que nessa família nunca se esqueceram da graça de Deus, da qual eles foram objetos e que justificava a existência deles como descendentes de Coré. Mas ainda assim, eles aqui nesses primeiros salmos, 42, pelo menos até o 44, eles se encontram em situações difíceis. Situações de aflição, de depressão até, no seu estado psicológico, psíquico. E eles chegam diversas vezes a fazer perguntas, como aqui também nesse Salmo 43, no versículo 2, onde eles perguntam: por que me rejeitas? Aparentemente Deus não estava dando resposta, como se Deus estivesse muito longe, separado, não estava mais visível, não estava mais atendendo a eles, pelo menos era a percepção que eles tinham. E eu penso que esse Salmo 43 ele tem vários pensamentos importantes também para nós, para os jovens, mas também para os mais de idade. Porque vocês jovens às vezes pensam, bom, os irmãos mais velhos eles falam das provações que os jovens têm, mas não pensam que os velhos não têm as mesmas provações. Aquele irmão de 80 anos ainda tem as mesmas provações. Ele pode até ter mais experiência na vida da fé, mas isso não quer dizer que ele não passa pelas mesmas situações. Esse Salmo 43, ele começa com um pedido. 2 pedidos, na verdade. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. E o segundo, livra-me do homem fraudulento e injusto. Eu não quero agora falar sobre esse salmo em sua aplicação profética, ou até mesmo em sua aplicação daquela própria situação dos escritores, mas sim trazer alguns pensamentos, algumas aplicações práticas para nós. Ele se encontra num ambiente hostil. E nós também, todos nós, você e eu, estamos num ambiente hostil neste mundo. O mundo como tal, ele não é um sistema que se agrada dos crentes. Ainda que eles te tratam com muito respeito, como Thomas nos relatou em uma das reuniões, respeitam a tua crença, são muito tolerantes nesse sentido,
lá no fundo tem rejeição. Essa rejeição ela pode se demonstrar de uma maneira agressiva ou de uma maneira muito sutil. Mas o mundo é inimigo de Deus e, portanto, também inimigo dos filhos de Deus. E é nesse ambiente que nós nos encontramos. E estamos sujeitos a nos deixar influenciar por esse ambiente, de adquirir coisas desse ambiente para nós, que aparentemente não são tão ruins. E aí podemos nos fazer a pergunta, cada um de per si, será que eu tenho também esse mesmo desejo que esses escritores tinham, que eu seja livrado desse ambiente, ainda que eu me encontro ali, que ele não me afete. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Alguns experimentam isso de maneira muito literal. Se vocês já ouviram algumas histórias do Clayton, parece que é um pedido que ele pode repetir um a um. Outros não experimentam isso literalmente dessa forma. Mas o pedido deve estar em nosso coração, o desejo de não nos deixarmos contaminar, afetar por esse sistema em que naturalmente devemos nos mover. Não podemos fugir dele, não podemos sair desse sistema mundo. Mas podemos sim pedir a Deus que Ele nos guarde, que Ele nos livre, que Ele nos ajude dentro desse ambiente hostil e nos preserve. No versículo 2, um outro pensamento. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Sabiam disso? Que Deus era a fortaleza deles, que Deus era refúgio. Mas a pergunta é, por que me rejeitas? Essa percepção de uma rejeição da parte de Deus, se eu tenho essa percepção para mim, ela pode ter N razões. Mas de forma geral, essas razões se resumem em uma coisa, que eu me afastei de Deus, porque Ele não se afasta de mim. Se eu não percebo Ele mais, se eu tenho a impressão que Ele me rejeita, que Ele não me escuta, que Ele não me atende, eu tenho que procurar em mim a razão por que eu estou longe dEle. Por que eu vejo essa nuvem entre Ele e mim? Por que eu estou naquela neblina que não me deixa mais enxergar Ele? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? E veja só, quando a gente se afasta de Deus, quando eu não percebo mais a presença dele, tenho até a impressão como se ele se posicionasse contra mim, um outro se aproveita dessa situação, que é o inimigo, e ele vem sempre com opressão. Ele pode te até demonstrar algumas coisas que parecem providenciar uma certa liberdade. Finalmente eu posso fazer isso ou aquilo. Mas no fundo é uma opressão. E quando eu percebo disso, quando eu tenho essa percepção, o caminho está aberto também para me voltar de novo para Deus. Porque veja o próximo desejo que eles têm no coração, versículo 3, é um desejo que se logo transforma em uma oração também, em um pedido: envia a tua luz e a tua verdade. Para quê? Para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Vejam o paralelismo entre as coisas. Envia a tua luz. Precisamos do conhecimento de Deus. Precisamos do conhecimento da palavra dele. E o que essa luz faz? Ela me guia. Falamos muito do caminho, dos passos. Para eu perseguir um caminho daqueles e enxergar os passos no escuro, eu preciso de luz. E essa luz só pode vir do próprio Deus. E nós sabemos do Novo Testamento, principalmente, que tanto Deus como um todo é luz, o Espírito Santo é comparado à luz, a palavra de Deus é lâmpada e luz, e o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz. Então precisamos ter um outro foco agora, tirar o foco do mundo ao redor, tirar o foco de nós mesmos e do inimigo e direcionarmos para Cristo, para a sua palavra, para Deus.
E além da luz, precisamos a verdade dele. Essa verdade dele também encontramos em Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, a palavra é a palavra da verdade, e o Senhor Jesus diz, eu sou a verdade. De novo se concentra em uma pessoa, tudo funila para aí. E essa verdade faz com que nós conheçamos os pensamentos de Deus, e isso nos leva ao seu santo monte, ao lugar onde ele habita, aos teus tabernáculos, lá onde Deus tem prometido a sua presença, onde o Senhor Jesus também tem prometido a presença dele no meio dos que são dele hoje. E uma vez, tendo esse pedido, esse desejo como sincero em nossos corações, Deus não deixa de responder. Aí nós não vamos ter mais a percepção que ele nos rejeita, que ele não escuta. Porque a consequência aqui no versículo 4 é um fato. Então irei ao altar de Deus. A Deus que é a minha grande alegria. Vocês vejam o contraste? Por que me rejeitas? Agora irei ao altar, ele é grande alegria para mim. De repente eu enxergo ele de novo e de uma maneira melhor talvez do que antes. Isso suscita em mim uma resposta. Se ele é minha grande alegria, essa alegria não fica dentro de mim, escondida, encerrada, trancada a 7 chaves. Mas sim, com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Agora não precisa todo mundo começar a aprender a tocar harpa, tá? Mas aquilo que ele gera dentro de você, de alegria, e ele mesmo é essa alegria para você, isso vai se demonstrar para fora. Eu vou ter o desejo de externar isso, de compartilhar isso com outros. Por meio de palavras, por meio de hinos, por meio até da maneira de viver, etc. As pessoas vão enxergar isso, mas em última instância, eu estou fazendo isso para Deus. Te louvarei. Ele quer o louvor. Ele tem que estar também nesse ponto em primeiro lugar. E aí a pergunta do versículo 5 é uma pergunta então que podemos fazer frente a toda essa situação. Enxergamos tudo isso. Bom, se Deus é minha grande alegria, se eu vou louvar Ele, então não tem mais razão para que a minha alma esteja abatida. Por que estás abatida, ó minha alma? Você não tem tudo o que precisa? Tem ainda razão para depressão, por exemplo? Não tem. Por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Faça simplesmente uma coisa, que também mencionamos muitas vezes nesses dias. Espera em Deus, ou confia em Deus, pois ainda o louvarei. Já estou louvando, mas eu vou fazer isso mais ainda. Isso é o remédio também, para que a alma não esteja abatida, para não haja depressão, para não haja perturbação dentro de mim. Pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. Outras versões, no lugar de salvação, utilizam outras palavras, mas todas elas embutem o pensamento de salvação. Algumas falam em saúde ou em cura, mas a palavra no original funila para a ideia de salvação, para livramento das situações. Isso é Deus que faz. Ele é o Deus meu. Isso que é o mais importante, o término desse salmo. Esse Deus que aparentemente estava me rejeitando, agora eu tenho plena ciência de que Ele é Deus meu. Ele já era antes, mas eu não pratiquei isso. Agora, depois desse processo todo, eu consigo reconhecer nele o Deus meu. Ele não é mais simplesmente o Deus. Ele não é o Deus do meu irmão, da minha irmã. Mas eu tenho agora uma nova relação muito íntima com esse Deus. Ele é Deus meu, salvação e Deus meu.